Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Maurício e eu estou aqui hoje para corrigir com vocês as questões de geografia do exame da UERJ 2021. Vem comigo que depois da vinheta a gente conversa. Vamos lá galera, essa primeira questão é uma questão da parte interdisciplinar e antes de entrar nela eu queria fazer alguns comentários sobre como a geografia cai na prova. É muito comum que a gente veja questões, não só na UERJ, mas em todos os vestibulares de geografia, questões que façam algum tipo de comparação espacial. No caso dessa questão, o que a prova está querendo saber são os níveis de desigualdade social. Só que os níveis de desigualdade social, eles podem ser estudados ou podem ser contemplados por outras disciplinas também, pela história, pelas ciências sociais em geral, pela economia, enfim. O que dá o caráter geográfico dessa questão e de muitas outras é conseguir perceber que essas desigualdades sociais, elas têm uma espacialização, elas não estão em qualquer lugar. Então, é muito comum a gente olhar para a prova e se deparar com mapas, por exemplo, que mostram a distribuição das terras no Brasil. E a gente percebe que há mais concentração de terras numa região do que em outra, a agricultura familiar é mais presente numa região do que em outra, e a concentração de renda também não é diferente. Ela varia de acordo com os espaços numa escala mundial e também numa escala nacional. Se a gente quiser pegar a escala do Rio de Janeiro, a gente também consegue espacializar a concentração de renda e as desigualdades sociais. E já houve questões na UERJ que a prova cobrava justamente o índice de progresso social de vários bairros, de várias partes do Rio de Janeiro, e a gente via que os piores índices de desenvolvimento social de progresso social, estavam em áreas mais periféricas ou em favelas. Nessa questão, eu não deixo também de estar falando de uma diferenciação espacial de áreas, tendo como critério, nesse caso, o progresso social. Nessa questão, ele está perguntando sobre as desigualdades sociais e perguntando onde tem mais concentração de renda. E aí você tem que olhar para o Brasil e perceber, né? Não precisava nem de gráfico. O gráfico é importante porque ele está te mostrando os números exatos. Mas, mesmo sem gráfico, é preciso que você tenha em mente que o Brasil é um país extremamente desigual e que, olhando para as regiões separadamente, essas regiões também possuem níveis diferenciados de concentração de renda, níveis diferenciados de desigualdade social. Aí na questão ele fala assim, percentual da renda total do Brasil nas mãos de cada grupo de rendimentos. Então ele está dividindo aí em 3 grupos. Se você não é bobo e sabe que o Brasil tem um índice absurdo de desigualdade social, é óbvio, né, que você já percebe que a maior parte da população vai ficar nas camadas mais pobres e na classe média, e não na classe mais rica. Né? A classe mais rica, normalmente, ela representa uma porcentagem menor da população. Ele está falando isso aqui no gráfico. Ó. A parte verde são 10% da população com os maiores rendimentos. A parte amarela, ele fala 40% a 90% da população com rendimentos intermediários. E o azul, 40% da população com os menores rendimentos. Para onde eu tenho que olhar? Se eu for pegar a questão da desigualdade social, o que eu quero saber é quanto um grupo de pessoas, a população mais rica, quanto essa população concentra de renda. Aqui ele está me dando o verde, né? E ele pergunta assim, ó, no texto, a situação vivenciada pelos 2 amigos ao ingressarem na vida adulta, retrata uma antiga realidade social brasileira, sobretudo no campo, que pode ser reconhecida nos dados indicados no gráfico. As 2 macro-regiões que possuíam em 2017 o maior e o menor grau de concentração de riqueza, respectivamente, são Nordeste e Sul. Vamos olhar no gráfico para vocês entenderem. Quando eu olho para o verde, na região Nordeste, a parte verde, 10% da população, olha só o número, 10% da população concentram, a parte verde, concentram 44% da riqueza. Então, nessa questão, vocês tinham que ver o seguinte, quem é o maior no verde? Ele está te falando aí. Quem é o maior no verde? O maior no verde é a região Nordeste.
E quando você interpreta isso, você percebe que é uma grande concentração de renda, porque só 10% das pessoas concentram 44,4% da renda. Se você quiser olhar para a parte de baixo também é possível, mas a parte de baixo que eu digo é com relação aos menores rendimentos. Mas o que eu indico mais nessas horas é olhar para quem tem mais concentração de renda. E aí depois ele pede quem tem o menor, né? Quando você pega o menor, novamente, olhando para a parte verde, que é a parte da população dos 10% mais ricos, na região sul, você vai perceber que a parte verde tem o menor número. Se tem o menor número, é porque ali tem menos desigualdade social. Não importa que seja uma discrepância mínima. A questão é que há, sim, uma desigualdade social e dentre as macro-regiões que ele apresentou para a gente, a região sul, de acordo com o gráfico, é a que tem menos desigualdade social, que tem menos concentração de riqueza. Beleza? Vou aproveitar essa questão aqui para falar rapidamente sobre um índice que costuma cair em prova, é comum que caia em prova, que é o índice de Gini. O índice de Gini, ele mede as desigualdades baseada em algum fator. Normalmente, o índice de Gini é utilizado para medir desigualdades socioeconômicas. E eu estou falando isso porque é uma dúvida muito comum entre os alunos quando eles olham para um mapa, e aí, novamente, a gente pensa na questão da geografia, da regionalização do mundo, da espacialização de um fenômeno. Quando a gente olha para o mapa do índice de Gini, a gente vai perceber que tem vários países da África subsaariana, da África do Sahel, que tem um índice de Gini parecido com o da Austrália. A gente pensa, como é que pode a região do Sahel, uma área paupérrima, ter o mesmo nível de desigualdade que a Austrália? Aí que está a pegadinha. Como o índice mede a desigualdade, se as pessoas forem igualmente muito pobres, o nível de desigualdade social ali é pequeno. Então toma cuidado. Na Austrália é o contrário, a população é mais rica, tem um IDH muito elevado, então tem uma igualdade social maior pela renda, pela educação e pela saúde. Quando a gente olha para a África do Sahel e percebe que na regionalização do mundo, de acordo com o Gini, está da mesma cor que a Austrália, você vai pensar que só pode ser porque as pessoas tem uma menor desigualdade social, as pessoas dessa área têm uma menor desigualdade socioeconômica, porque a renda geral da população é muito baixa. Então, quando a renda toda da população é muito baixa, ela é mais igual socialmente. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão. Foi só um adendo aqui sobre essa questão número 4, que era uma questão interdisciplinar. Agora vamos para a prova de geografia. Essa segunda questão, novamente, questão 47, novamente, como eu falei para vocês, a prova está trabalhando com uma espacialização. Ele está querendo saber sobre as maiores populações absolutas do mundo, mas ele te joga um gráfico que é facilmente interpretável, não é difícil esse gráfico, não é considerado um gráfico difícil, e ele pede para você identificar a região do mundo que tem as maiores populações absolutas no ano de 2000. Então, nessa aqui, bastava interpretar. Mas, de qualquer forma, é importante que você saiba de antemão. Tá? São informações básicas que você já precisa ir para a prova sabendo. Tá? De fato, o Sudeste e o Leste da Ásia são as regiões que têm um maior contingente populacional. Porque você vai pegar ali China, né, os tigres asiáticos, Indonésia, Japão, são países com muitas pessoas. Mas tem uma outra questão também que eu gostaria de falar, além dessa, que também costuma cair em prova, e é uma tendência, por isso eu acho muito importante falar, que é sobre a formação das megacidades, que também estão em grande quantidade nessa área do mundo. A tendência de formação de megacidades, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, no século XXI, a tendência é que elas se formem na África. As maiores megacidades do mundo, as maiores cidades com mais de 10 milhões de habitantes no mundo, vão se concentrar na África e na Índia, principalmente. Eu estou falando isso porque você pode fazer uma confusão. Ali tem muita gente, mas tem muita gente que pode estar espalhada também. Né? E outra, a China, que é um país que complementa bastante, né, da grande força
para esse número que vocês estão vendo, o número populacional no sudeste e leste da Ásia, a China está com tendências populacionais, de crescimento populacional em queda. Então, os países asiáticos, os países africanos, desculpa, que são aqueles países que ainda são rurais e que, portanto, ainda tem uma grande possibilidade de crescimento populacional, a tendência é que haja o maior crescimento populacional na África, tranquilo? E na Índia. A Índia já vai ultrapassar a China, sendo o país mais populoso do mundo. Então ele olha aqui, de acordo com os mapas, as áreas do mundo com maiores populações absolutas são... Aí a primeira parte ele está falando das latitudes. Lembrando que a latitude é a medida de um ponto, né, até a linha do Equador. De acordo com as latitudes. Aí cuidado também, tá? Porque vocês estão vendo o planisfério. A gente vai falar isso aqui daqui a pouco, na questão sobre cartografia, mas a gente está olhando aqui para um planisfério. Toma cuidado na hora de interpretar. De acordo com a latitude e de acordo com as longitudes, a gente consegue perceber que cruzando um com o outro, cruzando os dois dados, o sudeste e o leste da Ásia são as regiões do mundo que possuem as maiores populações absolutas. As outras questões, realmente, até olhando para o gráfico, as outras alternativas não contemplam o que ele está pedindo. Mas veja bem, novamente, o que eu falei na questão anterior. Percebe como a prova de geografia ela faz uma espacialização do fenômeno. E ele está te perguntando aqui justamente a área. Nada é mais geográfico do que isso. Ele não está falando só de população, ele está falando de população em áreas específicas. E está te dando a moleza de poder interpretar um gráfico. Tranquilo? Então a resposta aqui é gabarito letra B, sudeste e leste da Ásia. Vamos para a próxima questão. Essa questão tem gatilho. Para quem acredita em terra plana, não dá. Era só isso que a prova queria saber. A prova queria te mostrar que a Terra não é plana. Ele está te dando aqui Atlântico Norte, estou na questão 48. Atlântico Norte na projeção de Mercator. Ele está te dando uma projeção. E, antes de tudo, é preciso que vocês saibam o seguinte. Qualquer projeção cartográfica possui distorções. Não existe projeção cartográfica sem distorção. Porque você está pegando uma coisa de 3 dimensões e transformando num planisfério bidimensional. Não tem como fazer isso sem distorções. A gente entra numa outra parte da cartografia, que é a parte política da coisa, que é a parte da visão de mundo do cartógrafo. Toda cartografia é política porque toda cartografia possui uma visão de mundo. Então, na hora de transformar o mundo, que é esférico, num mapa, num planisfério, você vai ter que privilegiar alguma coisa. A projeção de Mercator, por exemplo, ela privilegia a forma dos continentes. Ela foi feita num momento, num contexto onde a navegação era muito importante. Então, conhecer o formato dos continentes era muito importante. No entanto, ela apresenta várias distorções. As áreas mais próximas do Equador, elas apresentam menos distorções, e as áreas mais distantes do Equador apresentam muitas distorções. Então, quando você olha, o clássico dessa projeção é você olhar para Groenlândia. Você olha para a Groenlândia lá em cima na projeção de Mercator, ela é imensa. Quando você olha em outras projeções, a projeção de Peters, por exemplo, que tem outra visão política, uma visão terceiro-mundista, já do século XX, que ele escolhe representar o tamanho dos continentes e não a forma dos continentes, vocês vão ver que a Groenlândia é pequenininha. Então já fiz uma comparação aqui entre as duas principais, representações cartográficas do mundo, né? A projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica e privilegia a forma dos continentes. E a política também, porque ela é eurocêntrica. A Europa está no centro do mundo. Já a projeção de Peters, ela é terceiro-mundista, já é do século XX, ela é terceiro-mundista porque ela visa dar uma maior visibilidade para os países do terceiro mundo. Então vocês vão ver o continente africano, por exemplo, gigantesco. Então é, claro, uma representação claramente política. Isso foi só uma introdução. A grande questão é que, seja Mercator, Peters, Robinson, não importa. Você está representando o mundo num planisfério. E, gente, a Terra não é um planisfério. Então, quando você para, uma questão de física, né? Quando você para analisar as distâncias entre dois pontos,
em um planisfério, é óbvio, vocês aprendem isso em matemática, é óbvio que a menor distância entre dois pontos num plano é uma reta. Só que a gente não está falando de um planisfério. A gente está falando de voos. A gente está falando de transporte aéreo. No mundo que não é plano. Então você não pode achar que as distâncias entre dois espaços numa reta são menores. Porque não são. Quando você pega, e aí é interessante, quando você pega determinadas rotas de voo, né, por exemplo, de Buenos Aires, imagina, de Buenos Aires para a Austrália. Quando você pega a rota do voo, é uma rota muito louca, que vai na Antártida para depois ir na Austrália. E essa é a rota mais curta. Essa é a rota mais curta, mas quando você representa isso num plano, o voo, quando você representa aquele voo num plano, você não consegue entender por que não é uma reta, por que ela vai de um lugar, vai para outro, né? Mas é porque a Terra não é plana, tá? Então aqui ele fala, no mapa, a menor distância real, tá? Quando ele fala real, ele está querendo saber no mundo, e não no planisfério, né? Real, que deve ser percorrida por um avião em um voo de Nova York para Madrid, está representada pela linha 1 e não pela linha 2. Esse fato é explicado pela forma esferoidal do planeta, pela forma esférica do planeta. Tranquilo? Por isso que eu falei que é um gatilho para quem acredita que a Terra é plana. A Terra não é plana, você pode acreditar nisso, mas na prova você não pode. Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão é a número 50. Novamente, antes de ler o texto, eu já olhei o mapa e a prova está cobrando localizações. Eu volto no meu primeiro discurso da questão interdisciplinar, que eu falei que a questão da posição, da localização para a prova de geografia é muito importante. Aí ele fala assim, investimentos em novas usinas solares vão chegar a 9,5 bilhões até 2025. E ele te pergunta depois, ele te dá o texto e te pergunta depois. O aproveitamento da fonte energética abordado na reportagem é favorecido pela seguinte característica ambiental brasileira. Quando a gente para pensar em meio ambiente, em climatologia no Brasil, aliás, em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a latitude, gente. A primeira coisa. Porque, e eu não estou dizendo que um fator, quando a gente está estudando climatologia, a gente apresenta vários fatores climáticos, né? Latitude, altitude, correntes marítimas, massas de ar, continentalidade e maritimidade, são vários fatores que influenciam, que se combinam para determinar um clima de uma localidade. Mas o primeiro de todos que a gente deve olhar, mesmo que seja para descartar, é a latitude. É a distância que um ponto está em relação, em graus, em relação à linha do Equador. E quando a gente pega o Brasil, a localização do Brasil em relação à linha do Equador, a gente percebe que o Brasil é um país extremamente privilegiado com relação ao recebimento de raios solares. Vocês sabem que as áreas mais próximas do Equador são justamente as áreas que recebem os maiores índices de raios solares durante o ano inteiro. Então, quem está mais próximo do Equador, obviamente, vai ter, por exemplo, estações menos definidas, porque tende a ser sempre calor. Né? Quando você olha para a Amazônia, por exemplo, você tem uma modificação no regime de chuvas, mas a temperatura não sofre grandes amplitudes térmicas. No sul do Brasil, que é um clima subtropical, aí a coisa já mudou de figura. Ali a amplitude térmica é muito maior. Mas como a gente está próximo do Equador, e a maior parte do Brasil ou está na área do Equador ou está na área intertropical, nós somos muito beneficiados pela questão do recebimento de raios solares o ano inteiro. Então o Brasil tem um super potencial para geração de energia solar por causa da nossa posição no globo. Porque nós estamos próximos da linha do Equador. E aí você mata a questão. Né? Ele fala disposição orográfica. Orográfico tem a ver com relevo. Né? Índice pluviométrico. O índice pluviométrico não está diretamente associado à questão da energia solar. Tá? E depois ele fala cobertura vegetal. Cobertura vegetal influencia também no clima, em geral, influencia no índice pluviométrico, mas não tem uma relação com a geração de energia solar. O principal aqui é perceber que o Brasil
está próximo do Equador, o Equador passa pela região norte do Brasil, passa pela Amazônia, e a outra grande parte do Brasil, onde tem os climas tropicais, também recebem muitos raios solares durante o ano inteiro. Não tem grandes amplitudes térmicas, né? Quando a gente pega aqui na região sudeste, por exemplo, você vai ver o Rio de Janeiro, 20 graus, no inverno 18 graus, o pessoal já fica com frio, mas não é uma grande amplitude térmica como tem no sul, que varia lá dos 35, 40 graus no verão até 0 no inverno, por exemplo. Então, nós somos muito beneficiados com a questão dos raios solares e deveríamos sim investir nessa nova tendência de energias renováveis, que está cada vez mais forte. Óbvio que isso depende de várias questões políticas, já existe todo um setor elétrico formado no Brasil há décadas, e esse setor tem influência política nas decisões políticas do país, e acaba sendo um pouco difícil transformar a matriz energética brasileira, porque já há um vício muito grande na matriz baseada nas hidrelétricas. Mas o Brasil tem um grande potencial para o investimento de energia solar por conta de sua posição latitudinal. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Na questão 51, ele está falando assim, ó, Pinheira pede perdão e anuncia medidas para conter os protestos no Chile. Aí ele fala assim, essa é importante, precisam aprender a sublinhar. Né? Eu falo isso muito com meus alunos também, e eu dou esporro nos meus alunos, porque às vezes eles me mandam uma questão e eles sublinham uma coisa que não tem sentido. Isso é comum com todos os alunos. Sublinha uma coisa que não é importante. Sublinha para. Para não é importante. Você tem que saber o que tem que sublinhar no texto. E eu sublinhei aqui. Olha só. O presidente chileno prometeu, aí eu sublinhei, aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento à saúde e aplicar impostos aos que ganham mais. O que você está vendo aqui? Eu só li essa parte. O que você está vendo? Que o presidente está anunciando uma maior proteção social à população. Num tempo onde o neoliberalismo ganha força e o Estado tende a sair de vários setores da economia, o presidente chileno está anunciando que ele vai tomar várias medidas para conter os protestos, que estão lutando para isso, para conter os protestos, mas são coisas bem específicas de intervenção estatal. Aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento à saúde. Isso são formas de proteger a população, de proteger o trabalhador, de fazer com que a população tenha até mais poder de compra, já que ela não precisa gastar dinheiro, vai ter que gastar menos dinheiro com planos de saúde, enfim. Esse tipo de Estado mais intervencionista, vamos dizer assim, começou ali nos Estados Unidos na década de 1930, com a política keynesiana, a política econômica keynesiana, associada a uma política de bem-estar social. Ou seja, na política keynesiana, na política econômica keynesiana, o Estado ele é visto como um ator econômico. Ele não é simplesmente um legislador, o dono do exército do país. Não é só isso. O Estado vai investir em setores estratégicos, na geração de energia, na exploração de petróleo, construção de estradas, portos, infraestrutura em geral. O Estado ganha dinheiro com isso. Ganhava dinheiro com isso. Né? Em alguns países ainda ganha. E junto com isso a gente tinha o Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar Social nada mais era do que uma política social de proteção do trabalhador. Ou seja, a gente vai criar seguro-desemprego. Seguro-desemprego você pode consumir até se você estiver desempregado. Então notem que não é uma proposta socialista, como várias pessoas afirmam. O Estado de Bem-Estar Social, o keynesianismo tem uma pegada socialista. Não tem. É capitalismo de outra forma. Né? É um capitalismo que visa privilegiar mais, né? Não é privilegiar o trabalhador, mas privilegiar mais o trabalhador, proteger mais o trabalhador para que ele possa consumir mais também. Porque, como eu falei, quando a gente dá hospital de graça, escola de graça, seguro-desemprego, licença maternidade, o que a gente está fazendo? A gente está ampliando o poder de compra indiretamente, sem ter que aumentar o teu salário, por exemplo. Né? Então ele está falando aqui dos protestos do Chile, né, que já tem aí mais ou menos 2, 3 anos que estão acontecendo, e o presidente anunciou essas medidas. Aí lá embaixo, vamos para a parte que eu sublinhei, lá embaixo ele fala assim, o presidente propôs ainda a criação de seguros para conter os gastos de saúde das famílias, novamente protegendo o trabalhador.
um aumento de 16% no salário mínimo, que é muita coisa, 16% no salário mínimo, e um mecanismo para frear a alta recente das tarifas elétricas, coisa que também está acontecendo no Brasil. Então, só de olhar para o texto, eu já sei que ele está aumentando a proteção da população. Ele está fazendo com que a população tenha mais seguridade. Tá? Seguridade significa gastar menos dinheiro com essas coisas básicas, né? E ter mais poder de compra. Seu dinheiro sobra mais quando você tem mais seguridade. Aí ele fala assim: as medidas anunciadas pelo presidente chileno para conter os intensos e duradouros protestos de 2019 apontam para um programa de reconfiguração do país baseado na ampliação, letra A, da proteção social estatal. E por que essa questão caiu na prova? Porque o Chile não é qualquer país. O Chile foi o primeiro país, já nos anos 70, a implementar medidas neoliberais com Augusto Pinochet, na ditadura do Augusto Pinochet. O primeiro país, antes do Brasil, o Brasil começou com essas políticas mais neoliberais de privatização nos anos 90. O Pinochet já fazia isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, o Chile se tornou uma referência de liberalismo na América Latina. E quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando justamente o contrário da proteção social. Então, no Chile não tinha aposentadoria pública, só aposentadoria privada. Isso é um grande problema no Chile. Porque você conta que as pessoas, ao longo da vida, vão estar, por exemplo, sempre empregadas e vão conseguir juntar dinheiro para a sua aposentadoria quando elas ficarem mais velhas. E a gente sabe que isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, há uma onda, por exemplo, de suicídios no Chile, de idosos que não conseguem se manter porque não tem aposentadoria. Isso tudo porque, com a entrada das medidas neoliberais no Chile, essa proteção social foi retirada do trabalhador. Então, essa questão não é aleatória na prova. Colocar o Chile aí não é uma coisa aleatória. É uma coisa muito real, histórica, né, que aconteceu em um país muito específico e que agora eles estão vendo, a população está vendo e protestando sobre essas protestando contra essas medidas com caráter mais liberal que protegem menos a população, né, e geram mais desigualdades sociais. A prova também não é boa. A prova da UERJ é uma prova extremamente política e é óbvio que ela está colocando essa questão aqui para fazer uma comparação, né, com o Brasil também, né? A gente tem um ministro da Economia que tem esse discurso sobre a questão mais liberalizante, né? O salto liberal nas campanhas, isso era muito falado, né? O salto liberal que o Brasil vai dar. Então a prova coloca muito isso aí também para fazer uma comparação com o Brasil, para você perceber que o liberalismo, ou neoliberalismo, como você quiser chamar, é uma coisa que gera, a longo prazo, vários problemas e aumenta as desigualdades sociais, tá bom? Então vem para a próxima questão. Belo Horizonte, essa aqui é muito boa. Belo Horizonte proíbe canalização de córregos. Eu vou contextualizar. Eu estou no Brasil da década de 1950, da década de 60 e da década de 70. O que está acontecendo no Brasil nesse período? A ditadura. Tá, ditadura. No mundo, Guerra Fria, sim. Mas mais especificamente no Brasil, a partir de 1956, JK implementa várias medidas que buscam acelerar a economia brasileira através da entrada de multinacionais no Brasil. Então, aquela política do tripé, né, baseada num Estado intervencionista, promotor de infraestrutura, de energia elétrica e das empresas privadas, nacionais e internacionais, produzindo bens de consumo duráveis, no caso das multinacionais, e não duráveis, no caso das nacionais, isso começa a gerar um ciclo. Então o JK ele já começa a fazer de tudo para atrair essas multinacionais para o Brasil, porque ele acreditava que o desenvolvimento econômico do país seria promovido através da entrada de multinacionais que produziriam em território brasileiro bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e principalmente automóveis. É preciso lembrar que a indústria automobilística foi o carro-chefe da industrialização nacional. E por que eu estou falando isso? Porque junto com essa atração das metrópoles, principalmente as metrópoles do Sudeste,
as metrópoles do Sudeste atraíram muitas pessoas nesse contexto, dos anos 50 até os anos 80, vamos botar mais tempo aí, mas em 30 anos mais ou menos, tá? As metrópoles do Sudeste atraíram muitas pessoas por conta do processo de industrialização que foi concentrado nessa área do país. Cuidado também para você não achar que todas as pessoas trabalhavam no setor secundário, que é o setor da indústria. Na verdade, a maior parte das pessoas trabalhava no setor terciário, até no momento de industrialização mais pesada do Brasil. Mas o fato é que essas áreas do Sudeste, essas metrópoles do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a passar por uma urbanização muito rápida e muito desenfreada. Lembra que, além dessas áreas, pensa o seguinte, além dessas áreas estarem ofertando mais empregos, pensa nas áreas rurais que a partir também dos anos 70, principalmente, começam a passar por um processo de modernização muito grande e começam a expulsar trabalhadores, posto que quanto mais moderna é a agricultura, quanto mais mecanizada é a agricultura, menos trabalho humano eu vou precisar, menos trabalho humano eu vou ter, menos gente eu vou empregar, porque a máquina produz o que a gente chama de desemprego estrutural. Então, a máquina expulsa trabalhadores do campo, isso é fato. Para onde vão essas pessoas? Teve uma galera no sul que foi para a região centro-oeste, num contexto em que o próprio governo militar estava oferecendo terras por um preço mais barato. Ou seja, eles migraram para o campo. Mas a maior parte das pessoas migrou para as cidades. E mais especificamente para as metrópoles, que era o foco do crescimento brasileiro. Então quando a gente pega aí, eu falei isso tudo para falar o seguinte, para dar lógica para essa questão. Quando a gente pega nos anos 60, pegar os anos 60, 70, as cidades cresceram muito rapidamente. E as cidades cresceram de forma horizontal, não só vertical. A gente tem vários processos de verticalização, mas os processos de verticalização eles acontecem mais no centro da cidade ou em áreas que são muito valorizadas. Aqui no caso do Rio de Janeiro, você tem uma verticalização muito maior na Zona Sul, que é uma área mais cara, mais valorizada. Aqui na Tijuca, a gente tem, também tem um grande índice de verticalização, aqui onde eu estou gravando. Mas na Zona Norte do Rio de Janeiro, você tem um índice menor de verticalização. A Zona Norte ela cresce fruto, isso é comum nas metrópoles, cresce fruto desse processo de expansão horizontal da cidade. Só que quando você vai expandir horizontalmente as cidades, você vai se deparar com vários rios, que fazem parte do sítio da cidade. E quando aparecer essa palavra na prova, sítio não é uma fazenda não, tá? O sítio é a parte natural de uma cidade, de algum lugar, antes de ter intervenção humana. Então a gente pode falar, o sítio do Rio de Janeiro é um sítio muito baseado em morros, é um sítio muito espremido entre o mar e a montanha. A gente está se referindo à parte natural. E os rios fazem parte desse critério, do sítio da cidade, né, na forma natural. E aí a cidade está crescendo. Tem muita gente chegando nas metrópoles do Sudeste. Aqui ele está pegando Belo Horizonte, que também cresceu muito. E a cidade está se expandindo para os lados. Só que aí você se depara com rios. O que você faz com esses rios? Você pula? Deixa o rio ali e constrói do outro lado? Não. Você canaliza os rios. O que é canaliza? O que é canalizar? Quando a gente fala assim, vamos canalizar as energias. A gente não está falando em pegar energias que estão dispersas e colocar com um foco específico. Isso é a canalização de um rio. Você constrói uma infraestrutura de modo que você coloca o rio, pensa num tubo, você coloca o rio numa infraestrutura impermeável, de modo que você possa construir em cima dos rios, para não frear o crescimento urbano. Então, galera, eu falei dos automóveis também. Nos anos 50 e nos anos 60, principalmente nos anos 60, quando a população já estava ficando mais motorizada, entrando na era do automóvel, teve uma série de modificações das cidades para a gente entrar no que a gente chama de era do automóvel. A indústria automobilística era a principal indústria do crescimento nacional brasileiro, então era preciso adaptar as cidades para a era do automóvel. Aqui no Rio de Janeiro não é só canalização de rio não, gente. É aterro, para ter mais espaço para os carros, mais espaço para os ônibus, que é um veículo rodoviário também. Uma febre de construção de túneis. Túneis
Para que isso? É para aumentar a circulação. O Rio de Janeiro tem um grande problema de circulação justamente por conta dessa parte física, que é uma cidade muito espremida entre um maciço, entre vários morros, né, e a parte do mar. Então foi preciso fazer uma série de aterros, construção de viadutos, de túneis, ou seja, uma série de infraestruturas que possibilitassem a entrada na era do automóvel. E dentro dessas infraestruturas cabe a canalização dos rios. Então a canalização, ela servia para, naquele momento, era o símbolo do progresso. Pensa nisso. Porque adaptar a cidade para a era do automóvel significa que você é moderno. Agora, né, o automóvel era um símbolo da modernidade. Então, você faz a canalização de rios, tampa a parte de cima dos rios mesmo, né, e coloca infraestruturas em cima para você poder continuar expandindo. O setor imobiliário, por exemplo, é um forte ator, né? É um forte ator nesse processo de crescimento para os lados, para o crescimento horizontal, e de fazer pressão nos governos também, para que adaptassem, né, as cidades para a era do automóvel. Tá? Então, isso aqui é o contexto básico da coisa. Aí ele fala assim, ó, entrou em vigor o novo plano diretor de Belo Horizonte que, entre outras medidas, proíbe a canalização de córregos. Um dos maiores problemas da cidade. Como efeito das últimas chuvas que atingiram o município em janeiro, bueiros explodiram. É uma importante via da região centro-sul. Bueiros explodiram. Eu sublinhei aí para vocês. E a rua se tornou um rio caudaloso, cuja correnteza arrastou carros, placas e tudo mais que tinha pela frente. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, olha aqui agora, dos 654 quilômetros da malha fluvial do município, 208 quilômetros estão escondidos sob ruas, avenidas e construções. Ou seja, houve uma adaptação desses rios para que pudesse ocorrer de forma mais plena, entre aspas, o processo de urbanização nessas cidades. Ele fala, a medida implantada através do novo plano diretor de Belo Horizonte pode contribuir para minimizar, tá, problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano. A resposta é redução dos índices de impermeabilização. É confuso, tá? Preste atenção no seguinte, quanto mais infraestruturas urbanas nós colocarmos sobre a parte natural, mais impermeável fica o solo. Concorda comigo? A questão clássica que cai sobre isso é sempre da ocupação de áreas de encostas, das favelas que ocuparam as áreas de encosta aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e promoveram uma impermeabilização do solo, na medida em que as ruas das favelas e as construções são feitas de materiais impermeáveis. Aí o que acontece? Acontece o que a gente chama de escoamento superficial. A água das chuvas, que antes era absorvida pela vegetação, pelo solo, agora não é mais. Agora ela bate lá em cima e cai com toda a força, porque ela não é absorvida por lugar nenhum. Então, quanto mais materiais impermeáveis nós tivermos, maior vai ser a impermeabilidade do solo. Menos o solo vai absorver. Então, quando ele fala redução do índice de impermeabilização, o que ele está querendo dizer com isso? Que se eu proibir a canalização, eu necessariamente vou utilizar menos materiais impermeáveis. Logo, eu vou reduzir o índice de impermeabilização. Eu não sei muito bem se a palavra certa seria reduzir, né? Porque pode não ter redução também. Eu não estou falando nada sobre isso aqui. Pode ter só uma manutenção, permanecer igual. Tá? Mas a resposta aqui era essa. Algumas pessoas marcaram elevação da taxa de escoamento superficial. É o contrário. Vai ter mais escoamento superficial se tiver mais infraestruturas urbanas que gerem impermeabilização do solo, como é o caso que eu falei das favelas. E no caso aqui, dessa questão específica, se tiver uma canalização maior, com maior utilização de infraestruturas, vai ter mais escoamento superficial. Beleza? Diminuição aqui do volume de sedimentação aluvial não tem nada a ver.
e ampliação da bacia de drenagem da metrópole também não. A questão aqui era raciocinar que quanto mais impermeabilização, quanto mais materiais impermeáveis você utiliza na construção do meio urbano, mais impermeável fica o solo. Beleza? Fiz um amplo contexto aí para falar disso no final, mas é importante. Olha só, na questão 53, ele está falando, ele dá um texto e fala assim, eu vou ler com vocês, mas eu sublinhei só o final, tá? Na Idade Média, as cidades-estado italianas lideravam a Revolução Comercial. Não sei se vocês veem a história, né? A Revolução Comercial Europeia, com inovações nas áreas de finanças, intercâmbio, tecnologia. Então algo estranho aconteceu. Em 1264, por exemplo, a população da cidade de Ferrara decretou o magnificente e ilustre Lorde Obiso, decretou o quê? O magnificente e ilustre Lorde Obiso será dirigente, regente geral e permanente soberano sobre a cidade. Repentinamente, uma república votou para que ela mesma deixasse de existir. O texto está pequeno para mim. As instituições da Itália medieval sucumbiram ao que chamamos agora de populismo. Essa parte seria interessante destacar também, tá? Populismo. Uma estratégia excludente e anti-elitista para criar uma coalizão de descontentes. O método excludente porque ele se baseia em uma definição específica de o povo, cujos interesses devem ser defendidos não apenas da elite, mas agora a parte principal, mas de todos os outros. Os outros. Então você percebe que há um cimento social. Quando você elege os outros, você está dizendo que somos nós, unidos por alguma coisa, contra eles. Aí ele fala assim, o processo político descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos. Vamos fazer uma contextualização aqui que é muito importante. Eu identifico o período pós-crise de 2008, a crise econômica dos Estados Unidos de 2008, que atingiu a Europa, atingiu o mundo inteiro. A crise econômica começa no setor imobiliário e por conta dos processos de globalização, de integração global, essa crise rapidamente atinge outras partes do mundo. Eu vejo o pós-2008 como um terreno fértil para a ascensão de grupos e partidos de extrema direita. Eu vejo a ascensão desses partidos porque desses grupos, né? Não necessariamente partidos, mas grupos até da população civil mesmo. Quando um país está em crise econômica, vocês conseguem perceber que é mais fácil cooptar pessoas para comprarem sua ideia? Quando Hitler, vamos voltar no tempo, quando Hitler emergiu na Alemanha, a Alemanha estava bem ou mal? Estava muito mal. Se a Alemanha estava muito mal, com uma inflação altíssima, com salários sendo pagos em pão, fica fácil para uma pessoa falar o seguinte: nós, o povo alemão, ariano, branco, nós, de língua alemã, temos que expulsar as pessoas que estão destruindo a economia alemã. E aí eu crio um inimigo comum. Criar um inimigo comum serve para criar também um sentimento nacional. Isso é muito comum nos movimentos nacionalistas. Tá? Na Itália foi a mesma coisa com Mussolini, só que o motivo era outro. Então, a ideia do Hitler. Nós, os alemães, brancos, temos que expulsar daqui essas pessoas que não fazem parte desse mundo. Quem são esses outros que atrapalham a nossa economia? Os judeus? Os judeus dominam a economia toda. Não só os judeus, mas no caso financeiro, os judeus. São os judeus os responsáveis pela nossa economia estar mal. Então a gente tem que expulsar os judeus, os negros, os ciganos. O cigano era muito comum também, ainda é muito comum na Europa. As pessoas foram exterminadas. Então você percebe que o discurso de fazer a Alemanha crescer, o discurso de criar uma unidade nacional, de criar um movimento nacionalista, ele é muito pautado em uma colocação que se baseia em perceber quem é o outro. Os movimentos de extrema direita que estão surgindo
na União Europeia desde 2008 para cá, e aí eu estou falando de Marine Le Pen na França, Viktor Orbán na Hungria, Matteo Salvini na Itália, o Duda na Polônia, o Brexit também tem uma pegada completamente nacionalista. O que tem em comum entre esses países? Nós e os outros. A Marine Le Pen prega que a França saia da União Europeia. Por exemplo, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, também teve esse caráter. O Reino Unido estava mal das pernas, estava com uma economia com alto índice de desemprego, e aí o desempregado britânico pensa o seguinte: quem é o culpado pelo meu desemprego? É o islâmico. É o muçulmano que está saindo lá dos países que estão passando pela Primavera Árabe, ali em 2011, né? 2012. Essa galera que está saindo lá do norte da África, do Oriente Médio e vindo para cá. Reparou que ele está culpabilizando alguém? Eles culpabilizam o estrangeiro. É muito fácil esse discurso de extrema-direita ganhar força num mundo onde as pessoas não estão bem. Se eu moro numa cobertura, no Leblon, de frente para a praia, com tobogã direto na água, 4 pôneis, quadra de tênis, e você fala que vai mudar a minha vida, eu não ligo para você. Agora, se eu estou passando fome, ou se eu estou desempregado, não necessariamente estou passando fome, se eu estou desempregado, tenho dificuldade de manter a minha família, tenho dificuldade de complementar a renda familiar, de repente só minha esposa está trabalhando, eu vou culpar alguém. Quem é que eu vou culpar? O inglês típico? Não. Vou culpar o imigrante, porque eu vou falar que essas pessoas estão vindo para cá roubar o meu emprego. Esse é um discurso muito, muito comum e extremamente errado. Já caiu até na prova da UERJ, mostrando uma questão sobre a percepção que os europeus têm acerca dos imigrantes. E nessa questão mostrava que, por exemplo, na França, não vou lembrar os números agora de cabeça, mas na França, os cidadãos franceses pensavam que na França tinha 30 e poucos % de imigrantes, quando na verdade tinha 12. Na Alemanha, 30 e poucos % de imigrantes, na verdade, 10. Então a questão te mostrava isso, que a percepção do europeu típico com relação ao imigrante é uma coisa muito distorcida, muito distorcida. Então entra aquela coisa assim, nós temos medo da islamização da Europa. Ou seja, esses muçulmanos vão chegar aqui e vão ter muito mais filhos do que o europeu típico, porque vocês sabem que o europeu típico não tem mais filho, ou tem um filho. E os islâmicos, até por conta de uma questão mais conservadora da religião, eles não fazem aborto, eles não usam método contraceptivo, então necessariamente eles têm mais filhos. Só que isso também é uma visão muito errada, porque muitas pessoas já perceberam, muitos estudiosos já perceberam, que quando a primeira geração chega num país, pegar uma geração de uma família islâmica, muçulmana, chega num país, a primeira geração até ainda tem filho, mas a segunda não tem mais. Porque são pessoas que já nasceram numa sociedade ocidental, no meio urbano, que sabem que é muito caro ter filho, é muito caro manter um filho, então a segunda geração já não tem. O medo da islamização é uma falácia, é uma mentira que é utilizada pela extrema-direita, o movimento de extrema-direita global, né? Vale lembrar que a prova está falando de uma tendência. Isso não acontece só na Europa, não. O governo Trump, nos Estados Unidos, o governo brasileiro, de várias formas a gente pode identificar isso, com preconceito com os venezuelanos que estão migrando para cá, fugindo de uma crise, ou mesmo com a tendência de saída dos blocos econômicos. O Brexit saiu da União Europeia. O Brasil está se colocando contra o Mercosul atualmente. O Mercosul, que está fazendo 30 anos agora, o Mercosul está em crise, porque esse tipo de governo tende a ter uma postura mais isolacionista. Então essa tendência de avanço da extrema-direita global, que é contra imigrantes, né, são partidos e grupos que têm uma coisa mais religiosa, que perseguem minorias. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, o governo é de extrema-direita e massacra, né, as minorias muçulmanas, por exemplo, na Caxemira. Então são vários governos de extrema-direita ascendendo pelo mundo. E aí na prova ele fala assim: o processo político descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos. Por quê? Porque esses grupos de extrema-direita, eles também têm uma pegada menos democrática, né? Quando você vai olhar para a Hungria, por exemplo,
É uma ditadura. É uma ditadura. Para mim, o governo da Índia é bastante ditatorial, né? Não se persegue minorias, não é democrático, porque a democracia ela deve abarcar a totalidade da população. Então, se o governo da Índia persegue minorias, se o governo da Hungria persegue minorias, se na Polônia tem um alto índice de racismo, e tem mesmo, né? Vários grupos neonazistas e tudo mais, o governo de extrema-direita são contra a integração, eu percebo que há uma diminuição do processo democrático. E ainda tem essas coisas hoje em dia que ficam circulando, né? Do Trump falando que as eleições foram falsas, foram sonegadas, enfim, sonegadas não, foram roubadas, que o Biden não ganhou. Ainda tem esse discurso também que rola pelo mundo. Mas esses grupos de extrema-direita, basicamente, eles têm uma coisa em comum de serem grupos mais conservadores, de serem muito menos respeitosos com relação às minorias e de serem muito mais fortes com relação ao isolamento do país, ou seja, fechar fronteiras para imigrantes. Eu quero que entre aqui um imigrante qualificado. Isso é parte da política migratória da União Europeia, né? Eu quero que entre aqui um imigrante qualificado. Eu não quero um cara que está vindo da Síria. Eu não quero um cara que está vindo da Tunísia. Eu não quero. Eu quero que venha para cá uma pessoa qualificada, porque a pessoa qualificada que está fazendo um doutorado, ela vai produzir conhecimento para o país, tecnologia para o país. E essa pessoa que faz doutorado, via de regra, ela também não é pobre. Então ela depende menos do Estado também, que é outro argumento dos grupos de extrema-direita, que falam o seguinte: esses imigrantes vêm para cá e consomem nosso Estado. Eu estou aqui na Suécia. Suécia foi um país que recebeu muita gente, né? Nos últimos anos. Eu tô aqui na Suécia. Antes eu ia no hospital e não tinha fila. Agora eu chego no hospital e tem um monte de muçulmano? Não. Então, olha como esse discurso é perigoso, né? Aí você começa a reprimir essas pessoas, começa a tirar direitos dessas pessoas, né? A Dinamarca, por exemplo, ela disse que quem quisesse migrar para a Dinamarca ia ter os bens retidos. Pô, você está fazendo isso com um migrante, o cara já está migrando, né? Já é meio pobre e está migrando e vai ter os bens retidos. Então isso é uma coisa muito complicada. Isso é uma tendência do mundo contemporâneo, o crescimento dos partidos e grupos de extrema-direita. E essa tendência, agora vindo para a questão, depois de uma longa explicação, essa tendência está enunciada em retrocesso do pluralismo social, gerando aumento da intolerância. Ou seja, esses partidos de extrema-direita, eles não são a favor de um pluralismo social, porque se fossem, eles teriam políticas muito mais legais, muito mais maneiras com relação, por exemplo, ao imigrante, que é o diferente. Beleza? E aumento da intolerância. A xenofobia que cresce no mundo, não para de crescer no mundo, em grande parte por conta desses discursos de extrema-direita. Beleza, galera? Então, nós acabamos aqui a correção. A questão 54 colocou a Gabi. Foi um prazer fazer essas explicações para vocês. Contem comigo para o que precisar. Meu nome é Vitor Maurício. Um abração. Valeu, galera!